Minha testosterona veio baixa no exame. E agora, o que fazer? Você vai ter a resposta até o final desse vídeo, então não deixe de clicar em curtir, que isso aqui me faz ver que esse conteúdo agrega na tua vida, e se inscrever no canal, que novos vídeos estão sendo lançados todas as semanas para te ajudar a alcançar seus objetivos e ter mais saúde e qualidade de vida. Beleza? Vamos lá! Ó, quando a gente fala de testosterona, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação desse exame. Afinal, a gente não pode ver um valor isolado e já ter uma decisão. Muitas vezes a pessoa chega na minha caixinha, Gabriel, eu tenho minha testosterona deu tanto. Gabriel, minha testosterona deu tanto, o que é que eu faço? Não tem como eu responder. Por quê? Vou te explicar aqui. Primeira coisa que a gente tem que distinguir. A gente está falando de um homem ou de uma mulher? Quando a gente está falando de homens, é uma coisa, mulher é totalmente diferente. Por quê? Porque o exame de testosterona foi feito para medir a testosterona de homens, não de mulheres. Como assim, Gabriel? O exame ele é seletivo? Não, não é por causa disso. É porque a testosterona na mulher é muito mais baixa. E o exame mais clássico que a gente usa, o método mais utilizado pelos laboratórios, é o imunoensaio, tá? Ele não tem precisão em valores de testosterona abaixo de 100 nanogramas por decilitro. E a testosterona das mulheres fica por ali, tá certo? Então o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se a gente tem uma mulher que tem 50 testosterona, 20 testosterona, 10 testosterona, ele não sabe dizer o que é. Então não tem como a gente dizer se a testosterona está muito ou pouco, porque o exame não tem nenhuma precisão, ele vai dar um valor ali que a gente não pode confiar. Então quando a gente pega a mulher, a gente não vai usar o exame laboratorial de testosterona para dizer que ela está com a testosterona baixa. Na mulher, o exame pode ser útil se ela tem um hiperandrogenismo, por exemplo. A testosterona está alta por algum motivo, e aí ele vai ter mais precisão na hora de ver. Então, a testosterona dela está 200, 300, beleza, dá para utilizar. Mas para dizer que a testosterona está baixa, não dá para utilizar, beleza? Já em homens, a gente tem o quê? Que o nível de testosterona no exame é sim fidedigno. A gente pode se basear no exame de sangue para dizer que a testosterona está baixa ou não. Só que, para dizer que esse indivíduo está com um hipogonadismo, que está relacionado a uma testosterona baixa, mas não é só a testosterona baixa, está relacionado também a uma série de sintomas, a gente vai ter que fazer o quê? Uma correlação com os sinais e sintomas que esse indivíduo tem e o exame laboratorial que ele colheu. Como assim, Gabriel? Não basta eu pegar um valor isolado de testosterona no exame. Eu preciso correlacionar esses valores com a clínica que esse indivíduo tem. Por exemplo, esse indivíduo, ele não tem nenhum tipo de sintoma, ele está tranquilo, só que ele mediu a testosterona aleatoriamente ali por nenhum motivo e deu baixa. Quer dizer que ele precisa ser tratado? Não. Ele mediu aleatoriamente, por que a testosterona dele estaria baixa? Ele não está sentindo nada. Não tem sentido, tá? Então, a princípio, esse indivíduo precisa ter sinais e sintomas. Por exemplo, ele precisa ter uma redução de libido, ele precisa talvez ter uma disfunção erétil, uma redução ali das ereções, redução das ereções matinais principalmente, uma redução ali do humor, piora do humor, uma redução da disposição, mais fadiga. Tudo isso daí está relacionado com uma deficiência de testosterona no homem. Então ele tem essa série de sintomas, pode ter alguns sinais, como aumento de massa gorda, aumento da circunferência abdominal, redução da massa muscular, redução dos pelos corporais. Tudo isso daí pode acontecer, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de estar dizendo que o indivíduo tem deficiência ou não. Então, ele tem que ter o exame associado a sinais e sintomas. Só que outra coisa que é uma pegadinha. O exame, de forma aleatória. Se eu pegar aqui, Gabriel, e te mostrar esse exame, você já consegue me dizer, se eu te disser que eu tenho sinais e sintomas, que eu tenho deficiência? Não. Por quê? Porque, primeira coisa, o exame precisa ser colhido em condições adequadas. Existem vários fatores que podem interferir nessa tua produção hormonal. E se você não colher no horário correto, por exemplo, esse exame pode dar falsamente baixo. E os seus sinais e sintomas não serem de deficiência de testosterona, serem de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Porque alguns sinais e sintomas, como sexuais, são mais específicos da testosterona, mas nem todos são tão específicos assim. Baixa disposição, às vezes baixa libido, só de forma isolada, isso necessariamente é testosterona? Não, pode ser várias outras coisas. Então a gente não pode se basear só nos sinais e sintomas, e a gente tem que interpretar esses exames laboratoriais. Então, como é que a gente deve fazer esse exame de testosterona, Gabriel? Bem, idealmente a gente tem que aproveitar o pico de testosterona. Qual é o pico de testosterona no homem? Pela manhã. Então a gente vai lá e colher esse exame ali até 10 horas da manhã. Pelo menos de 7 às 10 horas da manhã. Beleza? Beleza. A gente vai colher esse exame em jejum.
A gente não pode comer antes de fazer o exame. Então é outra coisa que a gente precisa ter atenção aí. A gente tem que se preocupar também com o quê? Com alguns fatores confundidores que podem alterar esses exames. Será que eu não estou fazendo nenhum uso de medicação que pode interferir nesse exame laboratorial? Por exemplo, estou usando algum tipo de corticoide por mais tempo? Talvez. Então você tem que prestar atenção nisso. Outras coisas que podem influenciar na liberação de testosterona, que podem até fazer com que você tenha um problema ali no exame, é, por exemplo, eu estou passando por uma situação de muito estresse, estou passando por uma situação aqui onde eu estou muito tempo sem dormir direito, estou com carência de sono, tudo isso pode falsear esse exame para baixo. Porque isso interfere sim na tua produção de testosterona. Então você tem que ter muito cuidado. Outras coisas que podem acontecer, passei por um processo de cirurgia, passei por um processo de doença, acabei de ter uma doença aguda aqui, já vou fazer minha testosterona para saber se estou com deficiência? Não, porque isso também pode interferir na minha produção de testosterona. Então você tem que tirar todos esses fatores confundidores para conseguir entender se aquela testosterona ali é a sua mesmo, que seu corpo está produzindo em condições normais, ou é uma coisa atípica que não tem nada a ver. Nada a ver. Beleza? Beleza, Gabriel. O que aconteceu? Eu peguei sinais e sintomas tão compatíveis, peguei o meu exame laboratorial, está compatível com deficiência de testosterona, e aí eu tirei todos os fatores confundidores. Eu posso afirmar categoricamente que eu estou com uma deficiência de testosterona? Ainda não. Idealmente, esse exame precisa ser repetido pelo menos mais uma vez. Pelo menos mais uma vez. Idealmente mais 2 vezes. Por quê? O que acontece? Se você pega uma pessoa que faz uma testosterona aqui e depois ela faz outra, existe grande chance nessa outra, mesmo que essa que veio baixa, veio o quê? Normal. Então se a gente repete esse exame, a gente diminui a chance de estar dando um falso positivo. Falso positivo. Tudo bem? Gabriel, qual é o valor de testosterona no exame que as sociedades médicas dizem que é baixa, né? A gente não tem um consenso em relação a isso, a gente tem algumas sociedades que dizem que é uma coisa, outras que é outra, então na faixa ali de 200 a 350. Por isso que o seu médico vai precisar interpretar muito bem aquele resultado, né? Tirar esses fatores confundidores, conversar muito ali com você e entender os seus sinais e sintomas para saber se realmente pode ter a ver com a sua testosterona ou não tem nada a ver, tá certo? Porque às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, tem muitos outros fatores envolvidos. E a gente tem que entender. Por quê? Porque às vezes se a gente faz uma reposição de testosterona para uma pessoa que não precisa, a gente vai estar, por exemplo, trazendo efeitos colaterais indesejados que não deveriam estar entrando na vida daquele indivíduo. A gente precisa entender, talvez, se aquele hipogonadismo, se aquela deficiência de testosterona é reversível ou não. Porque às vezes o indivíduo tem, por exemplo, uma obesidade e tratando essa obesidade ele já vai reverter esse quadro de hipogonadismo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é simplesmente pegar o exame de testosterona e já jogar aqui, reposição. Não. Não é, né? O buraco é mais embaixo, a gente precisa ter cautela na interpretação. No caso das mulheres, a gente não vai pegar o exame laboratorial, ele não vai ajudar. Onde é que a gente tem uma indicação principal de utilizar a testosterona em mulheres? Quando a gente tem principalmente a síndrome do desejo sexual hipoativo. Desejo sexual hipoativo não é baixa libido. Não é simplesmente a mulher estar com baixa libido. E eu vejo muitas pessoas confundindo com isso. Baixa libido pode ser várias coisas. Às vezes você está brigado com o teu marido, namorado. Às vezes vocês não estão com uma compatibilidade muito boa. Às vezes você está muito estressado. O desejo sexual hipoativo é uma condição mais complexa, onde não é só uma redução ali do desejo sexual, você tem uma perda da receptividade sexual, você tem uma perda ali do que seria uma manutenção de uma relação sexual saudável ali. Às vezes você tem dor, às vezes você tem muito desconforto, e isso daqui está perdurando por vários meses, lhe causando intenso prejuízo. Então você precisa ser muito bem avaliada por um médico para entender. Não é simplesmente, minha libido está baixa, vou taurar a testosterona. Não é isso. Isso não é uma coisa saudável, não é a coisa certa. E pensando em performance, usar testosterona em mulheres não tem sentido nenhum. Às vezes a mulher quer, tô com baixa libido, vou usar testosterona que eu quero ficar mais forte. Não é assim. A gente tem outras opções de esteroides que são menos androgênicas, ou seja, vão causar menos efeitos colaterais que a testosterona, sendo mais anabólicos. Tá? Então o efeito anabólico vai ser maior. Então testosterona é para tratamento clínico, tá bom? Então tenha muito cuidado, tenha muita cautela, a gente não pode generalizar e não pode dizer que testosterona baixa é reposição de testosterona, não necessariamente. Então eu quero que você tenha discernimento na hora de você olhar aquele exame e entenda que o buraco é mais embaixo. Você não pode querer simplesmente tacar a reposição simplesmente porque você viu ali um número no exame. Não, um número no exame não me diz
Nada. Nada. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Te convido também a conhecer meu perfil no Instagram, doutor.gabrielfeitosa, onde eu publico diariamente sobre esse tipo de assunto e outros correlatos, performance e saúde, tá bom? E também vou te deixar aqui o link dos meus cursos e e-books para te ajudar a dar um passo em direção a um conhecimento mais definitivo e mais aprofundado. Um grande abraço e até a próxima!